Continuando então sobre o teste de integração, teve mais um defeito que faltou, um defeito ou falha típica, que seria a falha no cumprimento dos regulamentos de segurança obrigatórios. Bom, a maioria das situações que eu identifiquei, que eu exemplifiquei que poderia ocorrer de erro no teste de integração, foram baseados na minha vivência, né, na minha experiência. Não sei se todos batem com os exemplos que o Syllabus dá. Eu sempre tento trazer isso para a vida real, para que meu entendimento fique mais fácil. Então eu tento comparar com situações parecidas que eu já tenha vivenciado ou, enfim, algo nesse sentido. Um outro exemplo que eu poderia dar ainda lá do CEP dos Correios seria se eu informasse um CEP inválido. Quando eu informasse um CEP inválido, o meu sistema também deve fazer uma tratativa para que, né, eu vou enviar esse CEP lá para os Correios, o Correio vai me dizer, olha, não reconheço esse CEP. Então eu tenho que dizer para o usuário, olha, esse CEP não existe, verifique se o CEP foi digitado corretamente, enfim, eu tenho que dar um feedback, né, meu sistema não pode simplesmente dar pau, porque eu enviei um dado inconsistente, né, um CEP inexistente, ou até mesmo enviei um caractere especial, ou enfim, uma string ali onde estava esperando um número, qualquer coisa nesse sentido. Então, o próximo tópico, ainda dentro do teste de integração, seria abordagens e responsabilidades específicas. Os testes de integração devem focar na integração em si e não na funcionalidade do componente ou sistema individualmente. Ou seja, quando eu estou fazendo um teste de integração, digamos que seja uma integração do sistema, pode ser, eu estou testando ali a questão do CEP, pode ser que eu perceba que tem um campo ali que está com uma informação errada. Eu tenho um campo que tem um erro de ortografia, por exemplo, logo acima ali perto do CEP. Endereço está endereco, por exemplo. Então, isso não é específico da integração, isso é do sistema. Então, na realidade, isso eu deveria ter capturado lá no teste de sistema. O teste de integração, embora eu possa achar defeitos naquilo que eu estou integrando, o componente ou o sistema, o foco deve ser na integração entre si. Esses defeitos do componente e sistema eu deveria identificar no teste de componente e no teste de sistema. O teste de integração de componentes geralmente é de responsabilidade do desenvolvedor, enquanto o teste de integração de sistemas é de responsabilidade do testador. No formato ideal, os testadores que realizam os testes de integração de sistema devem entender da arquitetura do sistema e devem ter influenciado no planejamento da integração. Ou seja, mais uma vez, como a gente viu lá no capítulo 1, ele fala sobre envolver os testadores o quanto antes no planejamento do sistema. Né? Então, se o testador que está envolvido lá desde o início, ele vai construir testes bem mais eficientes, né? Porque ele entende muito sobre a base de teste. Então, sobre a base e o objeto de teste. Né? Então, ele vai construir um teste muito melhor. Para simplificar o isolamento de defeitos e detectar defeitos precocemente, a integração deve ser incremental, ou seja, um pequeno número de componentes adicionais, ou sistemas por vez. Ou seja, se eu vou ter várias integrações, em vez de eu fazer tudo de uma vez, eu vou colocando componente por componente, sistema por sistema, aí assim vai ficar muito mais fácil de eu testar, de eu identificar onde é que está um erro, porque assim, se eu integrar vários, digamos, no componente, se eu integrar vários componentes ao mesmo tempo e der um pau, vai ser um pouco mais difícil eu saber. Se eu tenho 20 componentes, se eu tiver só 2, fica bem mais fácil de eu saber onde é que está o erro, né? Ele fala também sobre integração contínua, que inclui testes de regressão automatizada. A integração contínua seria o seguinte. A gente tem os desenvolvedores mexendo no código simultaneamente, né? Então, assim, um desenvolvedor geralmente ele vai fazer o checkout do projeto na sua máquina, ou o desenvolvedor A faz o checkout do projeto na sua máquina, o desenvolvedor B faz o checkout do projeto na sua máquina. Ok, eles começam a mexer no código.
Quando eles commitam, né, o código, e isso vai lá para o meu servidor, lá pro Git, pro SVN, enfim, qual seja o que eu estiver usando, lá pro meu sistema de versionamento de código, quando isso vai pro servidor, isso já faz isso que eu comitei, esse arquivo que eu comitei, já é executado automaticamente os meus testes unitários e meus testes de integração de componente. Então, se dá algum erro, pode ser que na minha máquina não tenha dado erro a execução de testes unitários e teste de componente, uma vez que o meu ambiente na minha máquina, ele não é uma cópia do servidor, né? Ele é uma cópia no momento que fez o checkout, mas depois outras pessoas podem ter modificado ali, né, os arquivos que estão ali, porque o desenvolvimento ele é concorrente, né, ele é paralelo. Então, a integração contínua é isso, é eu colocar um arquivo, né, eu comitar um arquivo e já executar os meus testes automatizados para garantir ali que naquele ambiente, que não é mais que pode ser que não seja mais uma cópia exata do que eu tenho no meu computador, as coisas vão continuar funcionando. Então essa integração contínua eu colocar um arquivo lá, já executar os meus testes automatizados e já me dar um feedback se alguma coisa deu errado. Então o desenvolvedor já vai receber uma notificação ali que deu algum pau. Essa é a integração contínua. Agora a gente entra no próximo nível, né, o nosso mais conhecido, que é o teste de sistema. Se concentra no comportamento e nas capacidades de todo um sistema. Os objetivos, igual aos outros. Reduzir risco, verificar comportamentos funcionais e não funcionais, criar confiança na qualidade do sistema como um todo, encontrar defeitos, evitar que os defeitos se espalhem para os níveis mais altos de teste ou produção. Aí, fora esses objetivos que são iguais aos outros, tem mais um objetivo, que é validar se o sistema está completo e funciona como esperado. Porque, claro, nos outros eu tinha um componente, eu tinha uma integração de componente, então não tinha o que verificar se estava completo, porque obviamente não estava completo ainda. Então aqui que eu tenho o sistema completo, eu tenho que fazer essa verificação. Esse sistema completo é um modo de dizer, né? Porque se for num desenvolvimento iterativo, que depois eu vou explicar melhor, em que iterativo incremental, em que eu entrego pequenas partes do sistema e não o sistema inteiro para o cliente, eu vou verificar se o sistema está completo no sentido daquilo que eu me comprometi a entregar. Se eu me comprometi a entregar um cadastro de cliente, eu vou verificar se o cadastro de cliente está completo, mas se esse cadastro de cliente faz parte de algo maior, que é um sistema de pedidos, eu me comprometi a entregar o cadastro de cliente, não que eu vou verificar se está completo e funciona como esperado, é o cadastro de cliente, dentro daquilo que eu estou entregando, né? Então, esse seria o objetivo do teste do sistema. A base de teste, então, é a especificação de requisitos, relatório de análise de risco. Sobre risco, a gente vai ver nos capítulos mais adiantes, mas risco é aquilo que tem uma probabilidade, é algo que tem a probabilidade, que tem uma possibilidade de dar errado, baseado na probabilidade daquele problema acontecer e no impacto que ele vai causar. Então, o risco é alto se tem uma grande possibilidade de acontecer e se ele acontecer, o dano for muito grande. Então, aí é considerado um grande risco. Casos de uso, epopeias, até hoje eu não sei o que é epopeias. Tem pouca literatura a respeito, livro tem pouco, Google também, pouca coisa, nada que eu tenha achado palpável. Tem uma suposição, assim, mais ou menos, do que seja epopeia. Eu sei que um épico é um requisito mais macro, assim, depois eu refino para uma história de usuário, e a história de usuário, ela tem um critério de aceite, que é tipo uma regra de negócio da história de usuário, né? É um critério que eu vou aceitar aquela história como ok. Então eu imagino que
que a Epopeia seja algo ainda mais macro que o épico, né? De um épico eu posso derivar várias histórias de usuário. Então eu não sei se, de repente, de uma epopeia eu posso derivar vários épicos, não sei exatamente o que é uma epopeia, é só uma suposição. Então, se tu souber o que é uma epopeia, me conta aí. Uma outra base de teste seria modelos de comportamento do sistema. Modelos ele considera como diagrama de atividade, diagrama de sequência, seriam modelos. Geralmente eles tratam como modelos de diagrama. Esses diagrama UML. Diagrama de estados, que é aquele diagrama que me dá o estado de um objeto. Por exemplo, se eu tô num sistema de tipo um Mercado Livre, um OLX, um nível aí da vida. Vamos supor que esse sistema ele não tenha um controle de estoque, que eu só venda coisas que eu não tenha assim em estoque, que eu não seja uma loja que venda 300 tênis. Eu tenho um tênis aqui que eu não uso mais, eu vou anunciar meu tênis, então eu só tenho um item daquele tênis. Então, um diagrama de estado para esse meu tênis poderia ser o seguinte, para esse meu produto poderia ser o seguinte: toda vez que eu cadastro um produto, o meu produto fica com o estado disponível. Toda vez que eu clico em comprar o produto, ou seja, fazer uma ação sobre aquele meu produto, o estado daquele meu produto muda para reservado. Toda vez que alguém faz um pagamento em cima de um produto reservado, né, entra ali com os dados de cartão de crédito, uma vez que os dados de cartão de crédito sejam válidos, o produto vai para o estado indisponível. Então, esse é basicamente o diagrama de estado. É o estado que um objeto, um elemento ali pode assumir no meu sistema, né? Poderia ser o status de um pedido. Usei no exemplo esse o status de um produto, mas pode ser um status de qualquer coisa. Sistemas e manuais de usuário também poderia ser uma base de teste. Agora, os objetos de teste, aplicações, sistemas de hardware e software, sistemas operacionais, achei estranho sistemas operacionais, mas ok. Sistemas sob teste, que eu acho que seria o próprio sistema, né, que eu estou testando. Configuração do sistema e dados de configuração, também achei esquisito essa. Defeitos e falhas típicas, cálculos incorretos, comportamento funcional ou não funcional incorreto ou inesperado. Esses dois também são objetivos lá do teste componente, né? Cálculo incorreto e também a questão de comportamento funcional e não funcional não esperado, uma vez que o teste componente também verifica comportamento funcional e não funcional. Controle e ou fluxo de dados dentro do sistema incorretos, falha na execução correta e completa de tarefas funcionais de ponta a ponta. Aqui sim, né, trata de questão de falha, daí sim, é algo típico de um teste de sistema, porque eu preciso que o sistema execute para de fato ter uma falha, né, senão é só um defeito. Falha no sistema em funcionar adequadamente no sistema de produção, uma vez que o meu ambiente de teste deve ser, né, o ideal é que ele seja parecido lá com a produção, ou seja, se eu tenho um sistema web que em produção ele vai funcionar só para o Chrome, eu não vou testar no Firefox, né, o ideal é que eu faça o meu teste no Chrome, porque se assemelha mais ali ao ambiente de produção. Então, digamos que o desenvolvedor fez e considerou apenas o Firefox, ou ele não funciona também no Chrome, mas nos meus testes eu garanti que ele funcione bem no Chrome. Falha do sistema para funcionar conforme descrito nos manuais, né? Ele fala a questão de das bases de teste ser sistemas e manuais de usuário, então eu usando essa base de teste, se não tiver como descrito no manual, eu considero que é uma falha, né? Tem resultado obtido diferente do resultado esperado. Abordagens e responsabilidades específicas. O teste de sistema deve focar no comportamento geral, funcional ou não, de ponta a ponta do sistema como um todo. Testadores independentes geralmente realizam os testes de sistema. Testadores independentes, ele quer dizer que não é o desenvolvedor. Quando o desenvolvedor faz o teste sobre o seu
o próprio código, ele não é um testador independente, né? Defeitos nas especificações podem levar a uma falta de compreensão ou desacordo sobre o comportamento esperado do sistema. Isso aqui a gente viu lá na defeitos e causa raiz, né? Que eu tinha uma história de usuário ambígua que levou à introdução de um erro no código, né? O defeito original era a história ambígua, mas eu tive um defeito no código devido àquela história ambígua. Tais situações podem causar falsos positivos ou falsos negativos, ou seja, essas situações elas podem fazer com que eu detecte falhas que na verdade não são falhas, ou ainda que eu não detecte falhas que deveriam ser detectadas, que perdem tempo ou reduzem a eficácia da detecção de defeitos respectivamente. O envolvimento precoce de testadores no refinamento de histórias de usuário ou em atividades de teste estático ajuda a reduzir a incidência de tais situações, ou seja, tem a ver com aquela questão lá do capítulo 1 da contribuição do teste para o sucesso, que ele fala de envolver os testadores lá desde o início, desde o refinamento de história do usuário. E aqui ele cita teste estático. O teste estático é lá do capítulo 3, mas basicamente o teste estático é basicamente uma revisão ou análise estática de um produto de trabalho. Pode ser uma revisão de uma especificação de requisitos, pode ser uma revisão do próprio código, e quando ele fala análise estática seria eu fazer esse teste estático usando ferramentas específicas. Então, manual chama revisão, e quando eu uso uma ferramenta específica chama análise estática. Análise estática eu uso mais para código, né? Agora a revisão eu posso usar para qualquer outro produto de trabalho. Agora a gente entra no último nível, que é o teste de aceite. O teste de aceite, assim como o teste de sistema, se concentra no comportamento e na capacidade de teste de todo um sistema. Na capacidade de teste não, na capacidade de todo um sistema. Os objetivos são, aqui sim a gente vai mudar um pouco. Estabelecer a confiança na qualidade do sistema como um todo, assim como o teste de sistema. Validar que o sistema está completo e funciona como esperado, assim como o teste de sistema. Verificar comportamentos funcionais e não funcionais, assim como os outros, né? Os outros níveis de teste. E só. Defeitos podem ser encontrados, porém, muitas vezes não é um objetivo. Encontrar um número significativo de defeitos durante o teste de aceite pode, em alguns casos, ser considerado um grande risco de projeto. Por quê? O teste de aceite agora a gente vai ver que ele tem algumas categorias. Mas, na maioria, quem faz são os clientes, os usuários, os clientes em potenciais, que ainda não são clientes, mas que têm uma grande possibilidade de vir a ser. Então, é o público, é mais próximo do público final. Então, encontrar defeitos nessa fase não é muito legal. Por isso que eu tenho vários outros níveis mais elementares de teste. Porque é ali que eu devo encontrar defeitos, né? Em componente, em integração e sistema. Aqui, o teste de aceitação é mais uma homologação, assim, que tu fala ali pro teu cliente, ó, vê se é isso mesmo que tu queria. Brinca aí, entendeu? Então, aqui não é muito legal. Aqui, geralmente, não é um objetivo encontrar defeitos. Formas comuns de teste de aceite. Então, eu tenho teste de aceite de usuário, teste de aceite operacional, teste de aceite contratual e regulatório, teste alfa e teste beta. Então, começando o teste de aceite de usuário, focado em validar a adequação do uso do sistema pelos usuários pretendidos em um ambiente operacional real ou simulado. O objetivo principal é desenvolver a confiança de que os usuários podem usar o sistema para atender às suas necessidades, atender aos requisitos e executar os processos de negócio com o mínimo de dificuldade, custo e risco. É realmente uma homologação. Tu vai... já fez o teste de sistema, então tu libera a gente libera em produção, tu libera ele num ambiente simulado de produção, às vezes no ambiente do próprio cliente.
em vez de ser um teu, tu libera e pede para ele dar ali uns dias para ele dar o ok dele também. Ele é legal porque o cliente ele tem uma responsabilidade também de dizer assim, tu aprovou, foi para produção, encontrou defeito, mas tu também participou ali e disse que estava ok. Então cria um comprometimento, assim, uma certa responsabilidade do cliente. Então o teste de aceite é bacana. Depois tem o teste de aceite operacional, realizados pelas operações ou pela equipe de administração de sistema feito em um ambiente de produção simulado, entre parênteses. Se concentram em aspectos operacionais e podem incluir teste de backup e restauração, instalar, desinstalar e atualizar, recuperação de desastre, gerenciamento de usuários, tarefas de manutenção, carregamento de dados e tarefas de migração. Verificar vulnerabilidades de segurança e teste de performance. O objetivo principal é criar a confiança de que os operadores ou administradores do sistema possam manter o sistema funcionando adequadamente para os usuários no ambiente operacional, mesmo sob condições excepcionais ou difíceis. Então, o teste de aceite operacional ele é mais ligado ali com a infraestrutura, vê que ele fala de backup, fala de instalar o sistema, desinstalar, reinstalar, então ele é, e aí não é mais o usuário, né, seriam administradores de sistema, operadores, então é algo mais relacionado à infraestrutura que tu vai garantir, é uma forma de validar que o sistema funciona ali em condições excepcionais. Depois eu tenho o teste de aceite contratual e regulatório, realizado com base nos critérios de aceite de um contrato para desenvolver softwares específicos, realizado por usuários ou testadores independentes. Realizado em relação a qualquer regulamento que deve ser seguido, como governamentais, legais ou de segurança. Às vezes os resultados são testemunhados ou auditados por agências reguladoras. O principal objetivo é a criação de confiança de que a conformidade contratual ou regulatória foi alcançada. Aqui também é uma homologação, embora possa ser feito tanto pelo usuário quanto por testadores independentes, mas o foco é em questões legais, né? Em questões contratuais. Um exemplo que eu já dei lá no capítulo 1 seria a questão de quando foi implementada a lei que obriga que nota fiscal tenha discriminado o percentual que tu paga de imposto, né? Que tu tá pagando de imposto sobre um produto. Então, isso seria um exemplo de uma norma legal aí a ser seguida, né? Para sistemas que fazem a impressão aí de nota fiscal, que emitem nota fiscal. Então, seria um exemplo de um teste de aceite contratual regulatório fazer essa verificação para ver se está cumprindo esse requisito. E por último, o teste alfa e beta, normalmente usados por desenvolvedores de software comercial de prateleira que desejam obter feedback de usuários, clientes ou operadores em potencial ou existentes, antes que o software seja colocado no mercado. Então, o que acontece? O teste alfa e o beta. Geralmente, ele fala em software de prateleira, né, mas não, acho que não só software de prateleira, acho que qualquer software que não seja um software sob encomenda, que não seja um software que uma empresa X me encomendou e eu estou entregando esse software, ele só serve para a empresa X, mas um software genérico que tem um grande público, um Facebook, um Netflix, qualquer um desses eu tenho um público gigante. Então, às vezes pode ser que eu queira lançar uma funcionalidade e eu não tenho certeza se essa funcionalidade o meu público vai achar útil. Então, eu lanço ali ela como alfa e beta, ou beta, e aí eu já consigo ter um feedback ali, ver se os clientes estão usando, como é que eles estão, disponibilizo ali para um pequeno grupo de clientes, vejo como é que eles estão, o que eles estão achando, se estão usando, posso coletar alguma informação mais direta de feedback, assim, uma
né, fazer uma pesquisa ali, o que eles estão achando daquela funcionalidade e tal. Então esse seria o teste alfa e beta. É mais pra eu dar uma sentida ali no que tá acontecendo de fato. Geralmente usa, claro, ele fala software de prateleira porque, né, também é um tipo de software em que eu não conheço, ou em que meu software está disponível para o grande público e, né, nem sempre eu conheço quem vai ser o comprador. O teste alfa é realizado no site da organização em desenvolvimento por clientes e potencial existentes, operadores ou por uma equipe de teste independente. Ele fala site da organização. Acho que foi mais um problema de tradução. Acho que ele quer dizer que é no local da organização. O teste beta é realizado por clientes em potencial existente e operadores em seus próprios locais. Então, essa é a diferença do alfa e o beta. O local onde é realizado o teste. O alfa é na organização e o beta já é em produção, né? Porque são nos seus próprios locais, acho que é a produção. Aliás, é a produção, né? Quando libera um recurso beta, a gente testa em produção. Né? O YouTube liberou aí o YouTube Studio, acho que é esse o nome, ali onde tu upa os vídeos, e liberou uma versão beta, bem ruim, por sinal. Um objetivo destes testes é a construção da confiança entre clientes ou operadores de que podem usar o sistema em condições normais do dia a dia para atingir seus objetivos com o mínimo de dificuldade, custo e risco. Então, sempre tem essa questão da dificuldade, custo e risco no teste de aceite. Outro objetivo pode ser a detecção de defeitos relacionados a condições em ambientes em que o sistema será utilizado. Isso no caso do teste beta, né, que é no próprio ambiente do cliente. Especialmente quando essas são difíceis de replicar pela equipe de desenvolvimento. Um exemplo também que eu já dei lá no módulo 1 é que é um ambiente que é difícil de replicar é quando tem um aplicativo. Porque eu tenho uma infinidade de versões de Android, uma infinidade de dispositivos, uma infinidade de versões de iOS. Então, é bem difícil de simular, de fazer testes em todos esses ambientes. Então, uma vez que eu disponibilize lá uma versão beta no sistema, eu vou saber como que meu software meu aplicativo vai se comportar em diferentes plataformas. A base de teste, então, para os testes de aceite. Processos de negócios, requisitos do usuário ou de negócios, regulamentos, contratos legais e normas ali para o teste de aceite contratual, né? Embora ele jogue tudo no mesmo balaio. Casos de uso, requisitos de sistema, documentação do sistema ou usuário, procedimentos de instalação, aqui também eu acho que mais para o teste de aceite operacional, e relatório de análise de risco. Base de teste para teste de aceite operacional. Aqui sim ele está me falando que agora é específico de operacional, o resto, os outros, teoricamente, é de todos, né? Procedimentos de backup e restauração, procedimento de recuperação de desastre, requisitos não funcionais. Aqui tem um negócio que é estranho. Vou dar uma pausa aqui. Porque eu tenho... O que a gente fala geralmente de requisitos não funcionais? Requisitos funcionais é aquilo que o sistema deve fazer, né? Permitir cadastrar clientes, é um requisito funcional, né? E um requisito não funcional, geralmente, o que a gente trata, assim, né, na prática? A gente trata como algo relacionado a desempenho, usabilidade. Por exemplo, eu também já dei esse exemplo eu sou fissurada nos meus exemplos. Eu crio exemplos e me apaixono por eles. Eu dei lá o exemplo de os filtros do sistema devem responder em até 3 segundos. Então, a gente usa normalmente como requisitos não funcionais assim, né, na prática. Porém, e dentro desse contexto, combina, fecha, né, com base de teste para teste de aceite operacional, eu ter requisitos não funcionais, que é coisas relacionadas mais à infraestrutura. Mas, se tu pegar o glossário do Syllabus, ele me